galera do canal Matemática com Alunos, eu sou Clara Fortunato, aluno do 8º ano, e hoje nós vamos aprender sobre sistemas de equação de primeiro grau. Método da substituição. O método da substituição, ele serve para facilitar o aprendizado, ou seja, ele é considerado por algumas pessoas, na maioria das pessoas, um método mais fácil de resolver essa equação. Bom, a primeira etapa vai ser isolar uma incógnita, certo? Então, a primeira etapa para resolver esse sistema, ela consiste em escolher uma incógnita e vai ser aquela que for mais oportuna. Em uma das duas equações, mais oportuna em uma das duas equações, certo? Então, vamos descobrir o seu valor algébrico. Isso significa que vamos fazer as operações necessárias, que é para poder deixar essa incógnita sozinha em um dos membros da equação. A incógnita que, ao ser isolada, aqui, uma das incógnitas ao ser isolada, ela vai tornar os cálculos mais fáceis. E ela é sempre aquela cujo coeficiente é 1. Então, assim, no sistema linear, não deve aparecer nenhum número multiplicando essa incógnita, certo? Então, no exemplo dado, né, que eu coloquei aqui, nesse exemplo dado, né, que eu coloquei aqui, nós vamos isolar a incógnita y da primeira equação. Aí, nesse caso, nós temos o... Então, vocês observem que para isolar a incógnita y da primeira equação, bastou só trocar 5x para o outro lado da igualdade, certo? Então, como o 5x aqui estava positivo, ele passou para aqui, olha, para o outro lado da igualdade negativo, certo? Então, vamos lá para a segunda etapa. Bom, a gente vai realizar a substituição, certo? Na segunda etapa. Nessa etapa, nós podemos substituir o valor algébrico que foi encontrado na equação que ainda não foi usada. Então, em outras palavras, como nós descobrimos o valor algébrico de y usando a primeira equação, constituiremos esse valor na segunda equação. Então, caso tivéssemos descoberto o valor algébrico de y usando na segunda equação, na primeira etapa, no caso, substituiríamos esse valor na primeira e essa regra também valeria para outras incógnitas, certo? Então, vamos substituir o valor de uma incógnita em uma equação, que é uma tarefa bem simples, que é onde essa incógnita aparecer, vamos colocar o valor dela entre parênteses.
terceira etapa, nós vamos realizar os cálculos, certo? Então, note que após a substituição, restará apenas uma incógnita na segunda equação, nesse exemplo, certo? Então, isso significa que sempre teremos uma equação com uma incógnita nessa terceira etapa. Então, vamos resolver essa equação encontrando o valor de uma das incógnitas. Encontrando o valor numérico de uma das incógnitas, realizaremos agora a quarta e a última etapa, certo? Bom, na quarta etapa nós vamos encontrar o valor da segunda incógnita. E para realizar essa etapa, basta só substituir o valor numérico encontrado na etapa anterior em qualquer uma das duas equações, certo? Então, no exemplo que eu vou dar, nós vamos substituir o valor de x na primeira equação. Observe. Método da adição. Esse método ele consiste em somar as equações de um sistema termo a termo, certo? Esse método ele também é indicado para qualquer caso em que um dos termos de uma das equações é múltiplo de um dos termos da outra, como vou mostrar aqui no seguinte exemplo, certo? Como, por exemplo, nos demais casos, o método da adição ele pode ser usado, mas ele envolve mais passos ou mais multiplicações com números decimais, o que possivelmente vai tornar a solução do problema mais difícil do que por outro método, né? Que no caso seria o método da substituição, que como eu falei lá no começo, a maioria das pessoas acham ele mais fácil, certo? Então, para facilitar o aprendizado, o método da adição, ele será discutido em passos a serem seguidos, certo? Vai ser por etapas. Então, para isso, vamos usar como exemplo o seguinte sistema. Então, vamos lá. Bom, a segunda etapa vai ser multiplicar uma das equações por uma constante apropriada, certo? Então, quando um dos termos de uma equação for oposto a aditivo de um dos termos de outra equação, não será preciso utilizar este passo. No caso do exemplo, note que os termos 2y
e 6y, eles são múltiplos. Então, para que eles se tornem opostos aditivos, basta só multiplicar menos 2y por menos 3. Então, o resultado dessa multiplicação é 6y, que é o oposto aditivo de menos 6y da segunda equação. Então, para fazer essa multiplicação e não alterar o resultado do sistema, basta só multiplicar todos esses termos da primeira equação por esse mesmo fator, menos 3. Ó. Observe aqui. Agora vamos para a terceira etapa. A partir desse resultado, faça a adição algébrica das duas equações, termo a termo, certo? Então, o resultado disso será uma equação de primeiro grau. Resolvendo, encontraremos o resultado da primeira incógnita. Observe. Então, repare que o objetivo desse método é zerar uma das incógnitas após a soma das equações. Então, se isso não acontecer, todo o processo ele deve ser revisto, pois algum erro foi contido, né? Porque o objetivo do método da adição é zerar uma dessas incógnitas, né? Então, agora vamos para a quarta etapa. Então, o quarto passo é encontrar o valor numérico da segunda incógnita. Para fazer esse último passo, ele basta só substituir o valor numérico da incógnita, que é encontrado em uma das equações iniciais. Então, vamos fazer isso aqui com a primeira equação, que eu mostrei lá no início.